Fala aí pessoal, beleza? Que tá me assistindo aí, canal JB Tutoria. Eu sou o professor Jonatas. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai ter aqui alguns exemplos de expressões e equações modulares. E a gente vai se atentar ao que, pessoal? A interpretação básica nesse momento, tá? Na última aula eu te expliquei o que era um módulo e como ele funcionava. Agora a gente vai tentar ver aqui o impacto disso dentro de algumas operações e depois dentro de algumas equações. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Vamos lá. Me acompanhe aqui, por favor. Olhando para esse lado aqui primeiro, né? Começando por essas operações, observa aqui. A gente vai analisar. Olha, eu tenho 2 vezes um módulo de 5. Então, quando acontece isso, eu preciso resolver primeiro o módulo para depois resolver a operação, tá bom? Como o 5 é positivo, o módulo de um número positivo é ele mesmo, certo? E aí ficou o nosso 5 aqui. 2 vezes 5, 10. Beleza. Vou mudar aqui para o marcador de texto que eu acho que seria mais interessante. A gente tem aqui, ó, o nosso menos 7 mais menos 2, entre módulos, né? Então, o módulo do 7 e o módulo do menos 2, separadamente, tá, pessoal? Então, resolvo um de cada. O módulo do menos 7, quanto dá? 7, correto? O módulo do menos 2, quanto dá? 2. E o sinal de mais fica aqui no meio. Ou barulho enjoado. Ou, pessoal, aqui é complicado. Mó barulhento, de vez em quando tem uma. Então, olha só, continuando aqui. O primeiro eu resolvi o módulo de menos 7 e o módulo de menos 2. E o sinal do mais continuou lá. E aí eu faço 7 mais 2 igual a 9. Perfeito? Mesma coisa aqui embaixo, eu tenho menos 3, módulo dele, 3. Eu tenho um sinal de menos, que é a subtração. E eu tenho o módulo de 8. Quanto é o módulo de 8? É o próprio 8, né? Subtração entre eles permanece, e aí eu vou subtrair, me dando um valor negativo no final da minha conta. Ok, pessoal? Então veja que eu tenho aqui módulo de números separados por uma subtração no meio. Totalmente diferente do próximo caso. Olha esse próximo caso, vou até colocar aqui um asterisco aqui. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, um módulo fora aqui, né? E eu tenho 2 números fazendo uma operação aqui dentro, pessoal. Tá bom? Então, menos 5 mais 3, eu preciso resolver primeiro a operação. Menos 5 mais 3, menos 2. E aí, quando eu tenho esse menos 2, agora eu vou tirar o módulo. Então, primeira operação. Tá? Então, cuidado aí nas ordens dos processos. Certo? Uma coisa é o módulo vir separado aqui, ó, só no número, só no outro número, e aí eu tenho uma separação aqui pelo nosso sinal de menos ou mais. Outra coisa é eu já ter uma operação completa dentro do módulo, tá bom? Então, dissocie bem essas duas coisas. Observe o próximo aqui, ó. Menos 5 mais 3. Primeiro eu resolvo o módulo. Menos 5 dá 5. 3. O módulo de 3 é 3. O mais 5 mais 3 dá 8. Show? Veja como é diferente esses dois resultados. Veja como é diferente esses dois resultados. Exatamente por quê? Porque aqui a operação inteira está dentro do módulo e aqui não. Aqui o módulo está separado em dois. O módulo está individualizado em cada número e a operação está fora. Tá bom, pessoal? Show de bola, né? Aqui, gente, olha só, eu tenho uma operação de multiplicação, né? 5 vezes 4, 20. Menos com menos dá mais. E aí eu resolvo o módulo de 20, é o meu 20. Tá bom, pessoal? Então vê que não é uma coisa muito complicada. Você só tem que ficar atento a essa situação aqui, principalmente, tá? E ponto final, tá? Beleza? Isso vai ser mais complicadinho de resolver quando a gente estiver falando aqui, ó, de equações modulares. Quando a gente estiver falando de equações modulares, a coisa muda um pouquinho, as expressões modulares, né? Porque eu tenho um valor de x. E esse valor de x, pessoal, ele vai
abranger uma gama de números, né? Então, eu vou ter um número que vai fazer aquela equação zerar, e eu tenho outros números que vão me dar resultados positivos e outros números que vão me dar resultados negativos. Traduzindo, para que eu tenha uma compreensão melhor de equação modular, é interessante eu saber resolver e interpretar inequações. É interessante, porque você vai trabalhar com sinais de desigualdade em alguns casos. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ter aqui, só para a gente passar rapidinho, que você tem uma prévia desse conhecimento, a gente vai ter aqui, ó, 3 menos x. Bom, quando o x for o quê? 7. Então, quando ele for 7, então eu vou colocar no lugar do x quem? 7. Então, 3 menos 7, menos 4, e o módulo de menos 4 vai dar 4. Show de bola? Agora, observa que ele diz, quando for 7, quando o x for 7. Mas podia ser 8, podia ser 10, podia ser menos 10, podia ser menos 8, podia ser menos 7, podia ser uma gama de valores. E, consequentemente, esses valores mudando, muda o resultado que fica dentro do módulo e muda o valor final da minha expressão. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que se atentar para isso. A mesma coisa quando for isso aqui. Olha, eu tenho uma expressão, né? Nesse primeiro exemplo aqui é uma função do primeiro grau, uma equaçãozinha do primeiro grau. Nesse segundo, eu tenho uma equação do segundo grau. Então, aqui ele me diz, olha, calcula o valor desse módulo quando x for 2. Quando x for 2, eu vou colocar aqui, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, poxa, é 6. Então, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 com menos 10, vai somar, conserva o sinal, menos 12. E o módulo de menos 12 é o próprio 12. Ok, pessoal? Mas observa novamente, ele me dá um valor de x fixo. Eu poderia ter vários valores de x modificando esse resultado. Tudo bem, gente? E observe, o que é interessante a gente observar? Que dentro de um módulo pode vir uma expressão, pode vir uma função, pode vir uma função do segundo grau, do terceiro grau, pode vir um logaritmo, pode vir qualquer coisa, tá? Por quê? Porque essas expressões, essas equações, elas nada mais do que são modelos matemáticos de se representar valores, né? Então, em algum momento, isso vai ser um número. E quando ele virar um número, o módulo entra em ação, troca o sinal dele, se for negativo para positivo. Entende? E aí a gente tem esse último aqui, ó. Se aqui, ó, eu tiver um x ao quadrado, tá vendo? X ao quadrado dentro do módulo, com x que pertence aos reais. Opa, agora ele foi mais abrangente. Ao invés de dizer, olha, o x é 2, o x é 7, o x é 8, o x é 3, o x é menos 5, ao invés de me dar um valor, ele me disse que o x pertence aos reais. E lembra o que a gente falou? Real são todos os números que a gente aprende a trabalhar na escola, cara. Tá? E aí é um monte de número. X pode ser uma gama de números. E como é que a gente trabalha isso? A gente vai usar os sinais de desigualdade, maior e menor, tá bom? E a gente vai fazer o quê? Bom, olha só, se o x, né, for um valor maior que zero, então vamos lá. Vamos resolver bem aqui, ó. X ao quadrado. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar nesse x um número positivo e eu posso colocar um número negativo. Como está ao quadrado, vou elevar ao quadrado, vou elevar ao quadrado. Observa que o 2 ao quadrado é 4. E que o menos 2 ao quadrado também é 4. Então, no caso do x ao quadrado, tá? No caso do x ao quadrado, o resultado vai ser sempre positivo. Tá bom? Então, veja que se eu botar um número positivo ou negativo, não interessa. O resultado vai ser o quadrado daquele número positivo. Por isso que ele me dá essa resposta aqui, olha. Tá vendo? X ao quadrado em módulo é a mesma coisa do que ele sem o módulo, tá? Porque tem o mesmo resultado, seja ele tendo um valor de x positivo ou não.
Coisa muito diferente aqui nessa última questãozinha, tá? Nesse bem aqui, ó. Observa que aqui é um pouco diferente. Eu tenho uma função do primeiro grau aqui, ó, x menor que 2. Ou, x menos 2, desculpe. Então, se o x menos 2 for um valor positivo, repete ele. Se esse x menos 2 for um valor negativo, eu tenho que colocar um sinal de menos na frente, o que vai alterar essa conta. Tá bom? E a gente vai ter uma condição aqui, ó. Uma condição que o x precisa obedecer. Tá? Então, antes de fazer a conta, eu preciso pensar que número é que eu estou colocando aí nesse meu x. Que número é esse que eu estou colocando? Dependendo do número que eu estou colocando, eu vou avaliar a condição e aí eu vou te dizer se é possível ou não. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos aprofundar um pouquinho nessa ideia aqui dessa questão? Vamos lá, para você entender com mais propriedade o que eu quero dizer com isto. Veja, x menos 2. Bom, tu concorda que x é a representação de um número? Por exemplo, 5. O x pode ser 5. 5 menos 2 é 3. Então, concorda comigo que isso tudo aqui é um número 3? Concorda, né? Então, perfeito. Se o x for 5, o resultado dessa conta é 3. Se essa resposta é positiva, eu vou repetir ela. Correto? Perfeito, né? Então, o que acontece aqui? Se essa conta for uma resposta positiva, basta eu repetir a resposta. Então, de forma geral, eu apenas tenho que resolver esta conta. Correto, pessoal? Beleza, né? Agora, observa o seguinte. Se o x menos 2, né? Vamos supor que esse valor de x seja menos 1. Menos 1 com menos 2 vai dar uma resposta que é menos 3. Bom, aí eu vou ter que calcular o módulo de menos 3. Para calcular o módulo de menos 3, lembra que eu tenho que colocar um sinal de menos na frente do menos 3 para poder fazer esse jogo de sinal ficar mais aqui? Pois é, né? Então, concorda que esse 3 surge da operação do menos 1 com menos 2? Então, o que eu tenho que fazer caso essa conta me dê um número negativo? Eu tenho que colocar um sinal de menos na frente de quem? Na frente do meu resultado. E quem me dá o resultado? Quem me dá o resultado é justamente x menos 2. X menos 2 vai me dar o menos 3. Então, na frente desse x menos 2, que vai me dar o resultado, eu boto um sinal de menos. Ok, pessoal? Pelo mesmo motivo que eu botei o sinal de menos na frente do menos 3, eu tenho que pôr um menos na frente dessa expressãozinha. Agora, como eu botei esse sinal aí, existe uma regrinha que eu posso aqui, ó, distribuir esse sinal. Se eu fizer essa distribuição, vai ficar menos x mais 2. Como mudou os sinais aqui, ó, menos o x e mais no 2, fica mais bonitinho se eu escrever o 2 na frente e o x atrás. Ó, x menos 2 menos x. Fica mais bonitinho, mas é a mesma coisa. Certo, pessoal? Beleza, né? Então, se eu fizer isto aqui, se eu resolver esta conta aqui, a minha resposta já vai dar um módulo positivo. Já vai dar o meu valor positivo. Observa. Lembra que a gente colocou aqui no início o valor do x, o menos 1? Se eu botar nessa conta aqui do final, olha, 2 menos 1. Menos com menos não dá mais? Então, isso aqui fica mais. Eu vou fazer 2 mais 1, vai dar direto o 3 positivo, que era o resultado que iríamos obter aqui dessa continha aqui, ó. Menos com menos vai dar mais e o 3 desce, não é isso? Então, o módulo já vai me dar esse resultado direto aqui, sem necessidade de eu ficar fazendo jogo de sinal. Beleza, pessoal? Só que isso tem uma condição. Observa que se eu pegar essa expressãozinha aqui de x menos 2, né,
o x menos 2, se eu botar um 2 aqui, vai dar 0. Se eu botar no lugar do x o número 2, vai zerar isso aqui. Tá bom? Então, a gente vai ter uma condição. Qual das duas contas eu vou usar? Eu vou usar essa conta aqui de cima ou eu vou usar essa conta aqui de baixo, professor? Bom, depende. Tu vai ter que avaliar qual é o número que tu quer usar no x. Se esse número que tu quiseres usar no x for maior ou igual a 2, tu vai usar essa conta aqui de cima, essa expressão. Ah, mas eu quero usar um número menor que 2, então tu vai usar essa conta aqui de baixo. Por isso que tu tem que ter uma condição para decidir que expressão tu vais usar. E no final, vai ficar escrito da seguinte maneira, ó. A gente vai escrever da seguinte forma. Como é que então fica a solução? O módulo de x menos 2 é igual, olha aí, a gente abre chaves, x menos 2. Caso o número que eu vá colocar, né, se o número que eu for usar no x, se o meu x for maior ou igual a 2, tá? E se eu quiser um número menor que 2, aí eu vou ter uma resposta negativa dentro do meu módulo. Se eu vou ter uma resposta negativa, eu tenho que usar aquela outra expressão que a gente fez, 2 menos x, e eu só vou usar ela se o meu x, o número que eu for usar dentro da continha, for menor que 2. Tá bom? Então, essa aqui vai ser a minha solução do meu módulo. Tá, pessoal? Ah, professor, é difícil, complicou, bagunçou minha cabeça. Gente, no início é um pouco complicado. Mas, assim, quanto mais você for fazer uns exercícios disso, você vai repetindo essa ideia e vai encaixando mais na sua mente. Beleza? Se você está assistindo esse vídeo na primeira vez, nunca tinha ouvido falar de módulo, isso aqui vai dar um nó na tua cabeça. É normal, tá? Assista mais de uma vez, procure ler os livros de matemática, pesquisar mais sobre módulo e principalmente, pessoal, resolver atividades. Isso vai fazer a tua mente se acostumar com essas definições e quando você menos esperar, você já está usando isso aí da forma mais natural possível. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua atenção, tá bom? E te inscreve no canal se tu não for inscrito. Não deixa de dar aquele like maroto, certo? Aperta o joinha como se não houvesse amanhã, meu garoto. Beleza? Valeu mesmo. Um grande abraço para vocês.